Bem-vindos! Para quem não conhece o canal, eu amo aproveitar qualquer potinho que ia pro lixo e nas suas mãos e na minha vai virar um luxo. Seguidores do meu canal que adora novidade, não esquece o like, se inscrever para dar aquela força e comentar também ajuda muito. Pessoal, eu achei esse molde, eu acho que é para pudim, algum tipo de doce, achei super mega interessante pra gente fazer um cachepô diferente, olha que lindo, e com uma cor diferente. Vamos mudar aí os nossos tingimentos usando em pó, que dá um marrom incrível para sua decoração. Bom, primeiramente, antes de tudo, porque as meninas perguntam e às vezes eu esqueço, então eu não vou deixar agora. Eu vou passar um pouquinho de óleo aqui no meu molde, tá? Isso é meu molde. O contramolde é um copinho de plástico. Adoro aqueles copinhos bem molinho mesmo, sabe? Pra poder tirar. É o melhor. Você amassa ali aquele copinho, sai ali seu molde de dentro, pronto. Você não vai ter trabalho. Unta bem, tá? A gente vai usar o que? Cimento branco e gesso. Você pode, eu uso também gesso cola, mas é uma quantidade muito pequena. Mas nesse aqui, como as meninas perguntam o que é o gesso cola eu acho que é um aditivo aí um pouquinho mais forte. Mas dessa vez eu não vou colocar para facilitar e ver que dá certo também. O cimento branco tem uma consistência muito boa. Bom, de contramolde eu vou estar usando esse copinho aqui, tá? De plástico, esses pequenos, que eu vou estar colocando dentro, certo? Já tá aqui com a minha pedrinha. Vai ficar do ladinho. Nesse copo aqui agora, eu vou colocar minha mistura de cimento branco, tá? Eu acho que esse tanto aqui, eu vou tentar mais ou menos um pouco mais que a metade, que eu acredito que dê, certo? Poderia até usar esse pote mesmo, né? Ele já tá aqui, vou usar ele mesmo, facilitar minha vida. Ó, aqui tem meio copo desses de iogurte, né? De cimento branco, tá? E vou colocar 2 colheres de gesso, certo? 2 colheres de sopa de gesso. Por que que eu coloco a colher de sopa de gesso? Ele ajuda um pouco no processo de secagem. E quando você precisa mover a sua peça de lá pra cá, se você usa só argamassa, cimento, ela demora muito pra secar. E às vezes só de você pegar e for lá levar pro sol, ela pode trincar. Então o gesso dá pra você como ele seca um pouco mais rápido, você pode tirar do sol, porque aqui em casa o sol bate pouco, então eu tenho que ficar correndo atrás dele. Fiz aqui, mistura bem o pó, vamos colocar o corante. O corante é esse marrom, a gente conhece, né, próprio para tingir, ele é muito antigo, esse corantinho, é aquele do X, tá? Eu vou colocar tudo na descrição. Um marronzinho bem escuro. Coloquei 2 colherzinhas, eu acredito que de café. Mistura tudo muito bem e água até dar um ponto bem cremoso. Bom, deixa eu tirar minhas coisinhas daqui. Gente, a água não tem segredo, a gente não passa uma medida exata, porque como for, isso aqui é um creme, tá? Nem muito mole, nem muito duro. Apesar que durinho dá pra você pôr, né, uma pasta mais dura. Mole ele vai demorar bem mais pra secar, tá? Vai fazendo isso aqui, ó. Olha, pessoal, que marrom bonito, porém, depois de 3, 4 dias, clareia bastante. Olha, parece aí um creme de chocolate. Eu não lembro que bandeja que eu fiz, as meninas perguntaram se era doce. Achou que era um tutorial de doce. Gente, a massa fica muito bonita. Ó, eu fiz um desse, olha o tom que ficou depois aí de uns 4 dias. Tá vendo? Ele demora pra secar e clareia. Se você quiser mais escuro, mais corante. Esse aqui, a diferença do líquido, ele não altera a consistência da massa, tá? Aqueles corantes líquidos para latex, ele mexe na consistência. Você põe, ele dá uma coalhada, mas eu não deixo eles de lado. Uso muito, tá? Molde, colocou um pouco da massa, bate. Que aí as bolhas lá de baixo já vai subindo, certo? Completo mais ou menos até a metade, porque ele vai subir. Aqui eu vou colocar mais ou menos até a metade aqui do meu pote. Não tenha pressa, isso aqui vai ficar aí uns 2 dias com sol. Se não tiver sol, 4 dias ou mais. Chuvoso pode deixar uns 5. Bom, olha, agora vamos ver. Se transbordar, depois tem que lixar, né? Vou descer, não esqueça, sempre faça sua marquinha, deixa mais ou menos um dedo e meio de fundo, senão você perde o seu molde.
certo? Sempre marca. Eu já ensinei, vamos supor que aqui é meu contramolde e aqui é meu molde. Então, eu faço uma marca no produto de dentro. Vamos supor, ó, eu quero deixar aqui 1 centímetro. Então, eu faço uma marquinha com uma caneta, um canetão. E na hora que eu vou descer o contramolde, eu sei que eu tenho que parar na marquinha, que é para não encostar. Se ficar fino na hora de desmoldar, ele desmancha a sua peça. Então, sempre faça a sua marquinha. Bom, as pecinhas vão ficar aqui. Se você tiver um palitinho desses de churrasco, vai furando as bolhas. Se você quiser bem sem bolhas, vai furando elas ali conforme elas vão subindo. Deixa secar, senão não dá certo. Pra ficar linda, bonita. Olha aqui que linda. É tempo de cura, deixa secando sua pecinha aí no sol. Olha, eu vou mostrar pra vocês essa peça, aí vocês colocam nos comentários se vocês querem aprender esse modelinho. É um outro molde bem baratinho, aqueles que a gente descarta, sabe, que vem azeitona. Então dá pra fazer também, só que ele é um molde invertido, ele é aberto no meio e é um vasinho ao contrário, facinho de fazer. Coloca nos comentários se vocês querem aprender, eu monto pra vocês. Olha que modelinho fofo, sem gastar quase nada. Uma clareada boa, não ficou tão claro, gostei do tom. Eu sempre, quando deixo no sol secando, eu já vou lá e jogo minhas pedrinhas, porque aí seca bem no meio. Então, as pedrinhas você joga e deixa lá no sol, que é pra ficar 100% curado aqui dentro, certo? Agora vamos desmoldar. Olha, vamos à parte mais difícil, né? Que é o lado de fora. Porém, eu untei bem, deixei ele secando assim também, que eu gosto. Tá um pouquinho mais escuro aqui, provavelmente, porque tá um pouco mais úmido. Mas, olha que legal quando a gente unta e deixa secar bem. Sai super legal e eu amei a cor. Ficou um formatinho aí de flor lindo. Esquece aquele like, tá? Pra ajudar o canal, compartilhar. E comenta se vocês estão gostando das ideias. Tem menina que pediu granilite, já tô providenciando, não esqueci. Eu vou apertar, vai fazer um pouco de barulho pra poder tirar agora o molde aqui dentro, que sai facinho, né? Porque o copinho quebra, tá? Uma flor, olha que lindo! Amei o tom. Ficou até mais escuro um pouco do que o outro que eu mostrei pra vocês. Então, aprovadíssimo tingimento em pó, tá? Apesar que você consegue também com o tingimento líquido, mas às vezes fica mais manchadinho, você gasta mais. O pó você usa bem pouquinho, tá vendo? Pessoal, agora vou dar uma lixadinha, tá? E vou mostrar pra vocês. Isso aqui você pode usar como vela, colocar uma velinha derretida aí, né? Colocar seu aroma preferido. Eu vou usar como florzinha mesmo, que eu já tenho bastante porta-vela, colocar minhas florzinhas aqui e mostrar pra vocês decoradinho. E aprovado o cimento branco que eu usei aqui, de gesso. Não ficou grosseiro, é só esperar secar, fica linda, uma peça incrível. Para decorar, como vocês conhecem aqui o meu canal, eu amo pingente. Eu peguei esse pingentinho aqui de madeira, dei um nozinho, isso aqui é fio de juta. Vou fazer um enfeitinho, você pode usar feito de cimento mesmo, que eu já ensinei aqui no canal. Lembrando você que essa peça precisa ser impermeabilizada, isso só depois de 7 dias que ela estiver bem seca, curada, você vai passar de 2 a 3 demãos de resina. Vou deixar o link aqui embaixo. Eu amo essas flores secas para decorar. Como tem mais cimento do que gesso, você pode fazer o furinho e pôr as florzinhas naturais também. Mas eu amo esse conjunto de flor artificial. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, que eu amo ensinar para vocês. O próximo vídeo vai estar incrível, vocês não podem perder. E reparou como clareou depois de 7 dias? Olha que lindo que ficou. Beijos, fiquem com Deus.